development ou programação de um modo geral é basicamente quando nós, humanos ou pessoas de um modo geral, não é? Precisam criar algum conteúdo a nível no âmbito tecnológico. Isso quer dizer, temos que dar instruções, quando não é hardware, obviamente, não é? É software, nós temos que dar instruções aos computadores. Por isso eles falam em uma língua específica, que nós sabemos que é o binário e tudo mais, e nós damos as informações para os computadores e eles executam ações. Então, o desenvolvedor, ele é responsável por perceber as diferentes formas de interagir com a tecnologia de um modo geral e por sua vez, ser capaz de escrever as instruções para o computador de forma clara, objetiva e que funcione, de preferência, para as máquinas. Disseste, ou seja, um computador, como disseste, apenas entende linguagem binária, para comunicarmos com o computador, obviamente que seria necessário falar nessa linguagem binária, contudo ao longo dos anos fomos evoluindo um bocadinho essa forma de comunicação com o computador. Começámos com o binário, passámos pelo hexadecimal, pelo linguagens de baixo nível, e aí já começámos a ter algumas expressões em inglês, muitos números e muitos operadores, como é óbvio, e depois então chegámos finalmente às linguagens de alto nível. E aí sim, ou seja, a cada avanço destas linguagens tornou-se uma forma mais fácil de nós comunicarmos com o computador, ou seja, utilizarmos muitas expressões já em inglês normalmente. Obviamente que existem várias linguagens também noutras linguagens, mas, ou seja, o inglês acaba por ser a linguagem principal nestas programações. Ora, como exemplo aqui nós temos várias linguagens, como C#, Java, JavaScript, entre outras linguagens em si, e estas linguagens depois, pronto, têm que ser todas, e agora vou utilizar as aspas aqui, têm que ser traduzidas exatamente para o sistema binário, de forma ao computador, como disseste, ou seja, conseguir executar as nossas próprias instruções. Basicamente em tudo, nos tempos de hoje, a sociedade então procura automatizar todas as suas atividades, e a melhor forma de o conseguir é exatamente através de máquinas e um conjunto, como disse o Yuri há bocado, de boas instruções, que é para serem bastante rápidas. E aqui, hoje em dia, podemos incluir programação a qualquer aparelho ou qualquer equipamento eletrónico em si, que tem como objetivos para executar uma operação repetitiva. E hoje em dia sabemos que através da Internet of Things conseguimos exatamente colocar em sensores, sei lá, câmaras, tudo e mais alguma coisa existe exatamente programações, relógios, carros, etc, etc. E depois quer dizer que este nível de programação hoje em dia é aplicado em qualquer tipo de área, qualquer tipo, seja profissional, seja pessoal, seja isso tudo. A nível empresarial tem evoluído bastante. Hoje em dia já não vemos, cada vez vemos pessoas menos nos serviços de restauração, de fast food, para não estar aqui a falar em marcas. Hoje em dia quase já não te pagamos a ninguém, ou seja, utilizamos uma máquina e escolhemos o que é que fazemos. Vamos a um café e todos já sentimos isso, cada vez mais existem aquelas máquinas de trocos, aquilo é tudo programado, portanto, obviamente tem a sua parte mecânica, mas também não deixa de ser um estilo de programação em si, mas também tem a sua parte de software, digamos. Ora, isto cada vez mais, pronto, tem os seus benefícios, é tudo muito mais rápido, mas também tem os seus, ou seja, as suas desvantagens, que acaba por ser exatamente menos empregabilidade nestes setores. Como é óbvio, mas isso traz mais benefícios para a empresa em que, como é óbvio, vão ter menos custos em longo prazo nesse sentido. Ora, a nível de sociedade, outros dos benefícios acaba por ser no sentido em que, mas acaba por ser até no nível em termos de qualidade de vida, como as cadeiras de rodas, ou seja, com comandos, hoje em dia acaba por ser uma grande vantagem em termos de programação. O Yuri até me lembrou uma coisa que foi as colheres com estabilizadores, exatamente para ajudar quem tem dificuldades, até um simples comando de televisão.
acaba por também ter bastante programação. A níveis, por exemplo, de bancos, nós podemos ver que hoje em dia já existe bancos online, ou seja, que não necessitam de nada sobre ter nenhum balcão, temos vários bancos nesse sentido. Isso, como é óbvio, acaba por ser tudo programação. Os bancos mesmo que tenham balcões acabam por haver muita programação aí associada e vai tornar tudo muito mais rápido, como é hoje. Hoje em dia, se calhar fazemos transferências que há uns tempos atrás, não, se calhar não se fazia no minuto ou no segundo, e hoje em dia já é possível. E depois também temos, nem que seja aquilo que nós utilizamos todos os dias, que acaba por ser nível de entretenimento, ou seja, redes sociais, comunicação, como o Yuri estava a dizer, foi logo uma das partes iniciais, como na altura tínhamos os Mirks e isso tudo. Hoje em dia as redes sociais permitem-nos essa comunicação instantânea em qualquer local do planeta, até mesmo os serviços de streaming e as fortunas que existem nesses unicórnios, mas isso acaba por ser tudo programação, basicamente. Então, perfil é uma pessoa que está acostumada a usar o computador e gosta de estar ali com o computador, está familiarizada com o rato, com sistemas operativos, às vezes até gosta do sistema operativo mais do que o outro, que não se frustra tanto quando não consegue perceber a primeira. Isto é bastante importante, a pessoa tem que ter bastante perseverança ali, porque é pouco provável que a pessoa vá perceber à primeira, não é? Depois tem que se interessar, porque, como nós falamos há bocado, a aplicabilidade ela está em todos os níveis. E nós falamos de cenas muito básicas, como um comando de televisão, falamos de coisas muito mais complexas, como a autonomia de um carro que conduz por si só imensas distâncias. E são lados muito diferentes da programação. Então, e isso tudo evoluiu muito rápido, muito rápido. Nós saímos num comando de televisão para um carro que conduz sozinho em menos de 50 anos. Isso é ridículo, é muito rápido. Isso quer dizer que se a pessoa vai trabalhar com computação, ou com programação, ou seja, low code, ou qualquer outra coisa, ela tem que estar preparada para tudo o que ela aprende, reaprender relativamente em breve. E estar sempre em constante aprendizado, porque às vezes atualiza-se uma coisa e agora diz, não, agora tem que fazer do outro jeito. Não precisa necessariamente perceber o porquê deste outro jeito. Acredite que se a linguagem ou se o proprietário daquela plataforma ou daquela framework ou daquela linguagem chegou à conclusão que a evolução, por exemplo, vou dar do Java 7 para o Java 8 é utilizar uma outra forma de escrever o código, é preciso se adaptar, porque aquela ali é mais otimizada, é melhor a nível do próprio computador, porque no final nós estamos a escrever em uma linguagem que nós percebemos, mas ela depois ela é compilada, né? Ela é traduzida para a linguagem do computador. E é muito importante que a pessoa também tenha esse gosto por aprender novas coisas. Sim. Só em termos da dificuldade, como disseste, ou seja, no início acaba por ser bastante, não é difícil e disseste bem, exige um bocadinho de tempo, mas esse tempo de maturação para entender alguns determinados conteúdos que são abstratos, demoram algum tempo de aprendizagem, esse aí acaba por ser com muito treino, depois uma pessoa dá aquele clique facilmente e há de chegar. Uns mais rápido, outros mais tarde, mas esse clique há de chegar. O que faz um programador? Posso dizer aquele programa, não é? Mas basicamente é como nós estávamos a comentar, nós temos que aprender constantemente a linguagem que o computador fala e nos aperfeiçoarmos a nível de como transmitir essa informação para o computador. Então, como eu disse, é um trabalho de escritório como outro qualquer, a pessoa vai chegar lá, vai tomar seu cafezito, vai sentar-se e vai começar a escrever um grande livro, não é? Um apanhado de código que na verdade aquilo ali são instruções muito bem definidas para o computador. É basicamente isso que se faz na maior parte das vezes.
Assim, esse é o core, não é, do nosso trabalho, é escrever a aplicação. Lógico, como em qualquer outra profissão, nós não chegamos, sentamos e trabalhamos e só batemos código o dia inteiro, não pode ser só isso. Nós temos que falar com outras pessoas. Porquê? Porque eu estou a escrever o código para o computador que vai executar uma ação específica, que alguém precisa que o computador faça. Eu estou só a ser a pessoa que vai ensinar o computador a fazer aquilo. Então, grande parte do nosso trabalho, para além de facto, ter que saber programar e escrever e falar com o computador, é perceber o que é que a pessoa que, vou chamar de product owner, não é? Que é a pessoa que quer que o computador execute alguma ação, perceber o que é que ele quer que o computador faça e tem que perceber bem. A segunda parte, né, que nós temos que ter bastante ali, bastante atentos, temos de estar bastante atentos para o que se passa com isso é se faz sentido o que nós estamos a programar. Não é? Muitas vezes não faz, e aí é que vem a parte menos técnica, que é mais de soft skill, que é, nós precisamos perguntar às pessoas, dizer, olha, será que é isso mesmo que você quer que o computador faça? Que ele escreva as coisas todas em vermelho? Bem, ou seja, não é o dia todo a programar, temos que, como o Yuri estava a dizer, temos que fazer bem esse levantamento de requisitos, temos que perceber se temos o levantamento de requisitos ao máximo, se existe dúvidas, se não existe dúvidas, porque lá está, o código ou a programação acaba por ser uma instrução, mas uma instrução é um pequeno passo, portanto nós temos que saber esses pequenos passos todos e mais alguns como é que se vão processar, ou seja, se o vermelho é mesmo todas as palavras ou se o vermelho é só uma pequena palavra ou uma pequena parte de uma frase, temos que perceber muito bem isto, e isso aí temos que falar muitas vezes com o cliente, ou com o tal Product Owner, ou com alguém que nos possa dizer esse requisito e que alguém é que fica, digamos, responsável por essa característica, ok? Depois, como é óbvio, nós programamos imenso, testamos muito, existe que os quality, os testers que acabam por fazer essa parte de testes, existem essas equipas, contudo, nós temos que testar sempre o nosso código e bem antes de ser os testers a testar esse próprio código. Lemos muito código, não programamos só, nós lemos muito e muito código, se calhar vou arriscar aqui, se calhar 70% da programação acaba por ser ler código, seja de colegas, seja porque nós vamos mexer em determinada parte de um projeto que se calhar até não conhecemos, então temos que ler o código, perceber o que é que está ali a acontecer para fazer a nova funcionalidade ou corrigir um bug, seja o que for que nós tenhamos que realizar. Também nós temos a parte da documentação, não é? Outra das coisas que nós fazemos com muita frequência é, para além de ler o código que já existe, é o que é suposto aquele código fazer, que normalmente está em formato de documentação, seja de como é que é suposto funcionar, até como é suposto nós escrevermos o código. Então, documentação e muita leitura de texto, basicamente, que não é propriamente dito código, é texto mesmo, é bastante necessária. Entendes? E temos que perceber que programar não é uma tarefa de um homem só. Ou seja, nós necessitamos de comunicar muito com a restante equipa toda que está envolvida num determinado projeto e temos que estar sempre a par do que é que se passa e o que é que não se passa com um determinado projeto. Parece um trabalho bastante complexo, parece um trabalho bastante difícil, mas contudo traz grande satisfação. Para quem gosta mesmo de programar, traz-nos bastante satisfação exatamente porque estamos a ver o resultado do nosso código, ou seja, do nosso tempo investido aqui à volta de um determinado projeto nas mãos de um cliente satisfeito. Se for uma pessoa que já tem estas partes das tecnologias bem inerentes e já se adapta bem a estas tecnologias, ao mundo tecnológico, é sempre relativamente mais simples. Obviamente, volto a dizer, ou seja, isto não é um trabalho de génios, ou seja, qualquer um acaba por poder fazer. Agora, sendo um mercado com muitas áreas e com muitas tecnologias diferentes, ou seja, o primeiro passo eu acho que é entender conhecer a área que se quer fazer, ou seja, que se quer
se quer instruir, digamos, e as diferentes tecnologias, e depois tentar perceber qual é a diferente área que quer, qual é a tecnologia que quer seguir, e depois seguir, ou seja, delinear bem um bom plano um bom roadmap de aprendizagem para chegar lá. Exatamente porque o mundo é muito extenso e no caso contrário, uma pessoa acaba por se perder no meio deste caminho todo. Ora, e depois, por fim, ou seja, se vamos supor que tem amigos, programadores, ou alguém que lhe aconselhe, caso contrário, existe sempre, como é óbvio, procurar empresas como a Rumos que possa delinear e ajudar a delinear esse plano para atingir esse mesmo objetivo. Enfim, passo primeiro, descobrir o que é que tem para fazer. Passo segundo, escolher uma destas todas as possibilidades e aprender um bocadinho mais. E lógico, depois procurar uma empresa especializada, novamente, bem como a Rumos, e optar por um curso e seguir. Saiba que, indiferente do caminho que escolha, não é fácil. Vai exigir bastante, porque ele está ligado com que pode ser uma pessoa que tem muita afinidade com o computador, mas troca o foco, não é? A pessoa agora vai ter que aprender mais sobre isso. Então, no curso em que o Filipe e eu também ministramos com a Rumos, temos a parte do projeto, não é? E a pessoa tem que se dedicar tempo a isso. E não tem outra opção. Tem que fazer, porque senão não consegue, não aprende. Então, o último passo, o terceiro e último passo é dedicar-se muito àquilo que escolheu. E, com toda certeza, uma pessoa que tem uma noção básica, ao menos, de tudo que a tecnologia tem, de parte do que a tecnologia tem ali a oferecer, procurou um centro de excelência profissional e depois aprendeu uma especificidade ou uma parte específica da tecnologia, de certeza que ela está muito mais preparada para o mercado de trabalho do que a maior parte das outras que não passou por esses estágios, não é? Exatamente, ou seja, e dedicar-se muito à parte inicial, ou seja, quanto mais aprendermos os fundamentos e os fundamentos ficarem bem registados e bem entendidos, muito facilmente, como acaba por ser, fazer uma transição de uma linguagem para a outra. Se for muito idêntica em termos de conceitos e metodologias, se forem idênticas, é muito simples, basta só aprender uma linguagem, uma sintaxe nova, mas os conceitos estão lá. Se nós entendermos esses conceitos, que acabam por ser aqueles que nós dissemos que são os mais complicados de entender, mas se entendermos bem isso, depois mudamos a qualquer momento. Portanto, também não vale a pena preocuparem-se, como disse o Yuri, se é C#, se é Java, ou se for começar por esta, ou se for começar por Python, basta entender bem os conceitos, pegar uma delas, a linguagem é só a sintaxe, o resto dos conceitos são muito idênticos para todas, e isso aí depois faz o switch muito rapidamente para outro tipo de linguagem. Basicamente é isso, é descobrir um bom roadmap que queiram e focarem-se nele. Pronto, terem alguns objetivos a curto prazo e depois também a um longo prazo, pensarem também em algumas certificações, ajuda a fazer a entrada para um mercado, especialmente para quem está a trocar de área, vamos supor, e queira vir para a área de programação.